nesse ano de 2023, que nós já estamos e que nós entramos agora na entrada de Áries, no ano novo mesmo, né? Que pela astrologia nós sabemos da importância de Áries nas nossas vidas, tanto na nossa vida humana, né, nos humanos, quanto os animais, quanto a natureza vegetal, mineral, porque Áries, nessa energia dos inícios, do nascer do sol, ela afeta todos nós, né? Toda a natureza, todo o mundo, né? De alguma forma ou de outra. Por quê? Porque a força que planta sementes, a força que gera, que impulsiona para a gente sair da casca, a força que dá aquele pontapé, sabe, da vida na gente, que diz vai, né? Deixa o medo para lá e vai lá e faz. Não tenha medo de errar, não tenha medo de ser criticado, não tenha medo de ser diferente, não tenha medo de ser original. Ele enfrenta medos, né? E isso na nossa vida, esse ano vai ser muito forte, né? E eu não enfrentar os nossos medos, né? Enfrentar as nossas assombrações interiores, enfrentar aquilo que nós não sabemos lidar, né? Então, Ares vai lá e diz, vai, enfrenta para sobreviver, né? Então, eu acredito que nada melhor na nossa vida, nada melhor do que eu estar, do que eu vá falar, nada melhor, né? Mais prático, como o nascimento, os nossos nascimentos. O meu nascimento, o nascimento de você, de cada um de vocês, né? Porque esse signo, que muitas vezes é muito visualizado, percebido como brigão, né? Como o brutão, como o ogro, né? Ele não que não seja isso, mas entendam que cada signo, cada personalidade do zodíaco, que são personalidades expressas pela nossa natureza, tá? Cada um com a sua, e a natureza dos animais, a natureza dos vegetais, de tudo que há no universo. Né? Não é, e desde o microcosmo que eu falo, a nossa célula, átomos, né? Ou a nossa vida, minha vida aqui na minha casa, a vida na casa de vocês, no trabalho de vocês, que é falado, que a gente chama de microcosmo, né? Também, e desde as galáxias, né? Tudo tem uma expressão da natureza que vem de milênios, desde que o mundo é mundo, tá? Então, isso não é uma adivinhação, isso não é uma baboseira, isso não é misticismo, não, isso é observação de muitos e muitos anos, de milênios que foi feita, foi descoberta, vamos dizer assim, foi percebida por grandes cabeças, né? Essa observação de como realmente funciona a natureza, né? Que não há como nas nossas cabeças ainda, nossa inteligência limitada, nós e o nosso método científico, né, de hoje, poder comprovar, né? Então, e aí entra a astrologia, que sim, nós podemos comprovar, que eu comprovei através da minha observação, do meu dia a dia, da minha prática diária. Eu comigo, eu observando as pessoas,
eu observando os animais, que eu amo muito, estão sempre comigo, eu observando as flores, os frutos, eu observando a natureza. Então, isso falta muito para nós, né? Então, tudo bem, a internet está aqui, maravilhosa, eu estou aqui utilizando a internet, você aí também. A gente utiliza para crescer, para se informar, é maravilhoso. Mas hoje, né, que já está, daqui a pouco acaba, finaliza esse dia, que é o dia da água, né? Foi eleito o dia da água, eu não sei porquê ainda, mas eu me lembrei agora, porque a gente fica correndo para lá e para cá, esquece, né, de muitas coisas. E o dia da água, a água é a natureza, né? E eu queria falar sobre isso, a importância da gente sair um pouquinho da internet, né? Deixar de seguir pessoas, né? E eu estou falando de mim, que estou aqui sendo seguida, né? E sigo pessoas também, mas sair um pouco para a gente observar o quê? Observar a natureza, né? Porque a natureza, os signos que eu estou falando aqui, né? Ó, aqui tem fogo, né? O outro que eu falei, peixes, o passado, é um signo de água. Eles são compostos, suas expressões, que não é palpável, né? São expressões emocionais, de energia, né? Porque é movimento, tudo que se movimenta tem energia, porque energia é movimento, né? É vida. Então, essa energia que se movimenta, né, através, manifestando ou manifestado pelos elementos da natureza, né, elas precisam ser olhadas, cuidadas, porque são essências, né? É daí que nós nos originamos, né? Então, a água, eu vou falar, só dar uma chamadinha aqui para nós, né? Sobre a água, né? A importância da água para a nossa vida, através pela astrologia dos signos de Câncer, a água, vamos dizer assim, que tudo, que se origina tudo, como a água, como líquido amniótico, né? Na barriga da mãe, quando nós estamos sendo alimentados, como a fonte, né? Lá, a origem lá daquele rio, né? Que é lá naquela fontezinha, naquele riachinho, sabe? Que se a gente não cuidar, nós ficamos sem, né? A abundância que vem depois. Escorpião, que é uma água, vamos dizer assim, mais parada um pouco, né? Que densifica mais, né? Mas que também transforma muito, né? Porque quase por causa das formas, né? Consegue ter uma forma que ela é um pouquinho mais densa, vamos dizer assim. E depois peixes, uma água que dilui, uma água extremamente, né? Adaptável, né? Então, esses três signos de água, eu sei que nós estamos falando hoje, o propósito é falar sobre fogo, né? Eu estou de vermelho, né? Por causa disso, que é a cor, a vibração do fogo, vermelho, amarelo, laranja. Mas eu queria fazer esse apelo para a água, que na astrologia, por causa do dia da água hoje, mas que não é só hoje, é todos os dias o dia da água, né? A água, sem água, nós não vivemos. Sem água, nós não formamos nada pela astrologia, porque a água na astrologia representa as emoções. E eu até me emociono falando na água, né? A água é tudo, né? A água limpa tudo, lava tudo, né? Lava a alma quando choramos, que é colocar aquela água que está por aqui para fora, né? E esse ano é um ano da água, e nós vamos ver situações sobre a água, né?
Então, nós precisamos cuidar da água, porque é um ano lunar, e a Lua representa as emoções na astrologia, pelo significado, pela relação subjetiva, né? Então, ela representa a mãe, o cuidado e o que é essencial para a nossa vida, os nutrientes, né, que nós recebemos na barriga da mãe quando nós estávamos sendo gestados. Então, a minha introdução aqui, né? Estou olhando, estou cuidando do relógio ali, que ficou um pouquinho compridinha, mas muito importante para mim, que eu tenho essa necessidade e o dever de falar da água, porque ela me ajudou muito. As emoções, se não fossem as emoções, eu não estaria fazendo esse trabalho, né? Porque esse trabalho me emociona, né? Então, essa emoção que nós trazemos para cada coisa que nós fizemos é a água na astrologia. Então, vamos cuidar das nossas emoções, vamos trazer emoções legais para a nossa vida, né? Esse é o maior recado desse ano. E Áries está começando agora a trazer isso para nós. Eu vou falar logo, logo. Então, como nós podemos relacionar na prática a astrologia, a visão da água pela astrologia, no nosso dia a dia, tentando fazer a nossa parte. Lembra da parte do todo, da relação peixes e virgem? Então, vamos lá. O que nós podemos fazer para ajudar o mundo todo com relação à água? O mínimo de cuidado não é só com a água que nós bebemos, não desperdiçar a água, essas coisas que é mais para a parte material, né? Que eu não preciso falar aqui. Mas cuidar das nossas emoções é fazer com que nós tenhamos, procurar encher a nossa vida de emoções legais, né? De emoções que nos elevam, né? De emoções que nos preencham, de coisas boas, que nós se sintamos bem, né? Porque uma vida sem emoção é sem vida, né? Tá bom? Então, tá aí a nossa equilibrar as emoções também através da meditação, de qualquer técnica de equilíbrio, né? E procurar se informar, se aprofundar nisso, em qualquer conhecimento, que a profundidade das coisas fazem com que nós saibamos da onde veio, a origem de tudo, né? E nós tenhamos, vamos dizer assim, maior verdade sobre aquilo que nós estamos estudando, tá? E daí a gente até traz uma emoção do passado, né? Que a água fala muito do passado, porque nos emociona, né? E emoções que podem ajudar muito no nosso presente, tá bom? Mas o que Áries tem a ver com a água? Uma boa pergunta, né? Para a gente fazer uma união aqui. O nascimento, né? Áries é um signo que começa tudo. Nós começamos tudo com Áries, né? Só que ele representa aquela parte que vem antes da emoção, que é o espírito, né? Que é a vontade, vamos dizer assim, que é o ímpeto da vida, né? De nós vivermos. Então, ainda não, a gente não é o corpo emocional, né? Porque nós temos na nossa vida várias dimensões, ou vários corpos, né? O estudo dos chakras é interessante, quem quiser procurar, é bem legal para isso, né? Mas na astrologia nós temos também o próprio mapa astral, ele fala aqui, ó, tá? Eu vou passar rapidinho só para mostrar para vocês aqui, ó. Cada signo fala de um corpo nosso, né? São vários corpos.
corpo. Aqui, ó, o corpo de Áries é o corpo espiritual, né? Tá? Aqui, que é fogo, é o primeiro corpo espiritual, vamos dizer assim, o primeiro corpo, é o espírito onde ele está ainda bem, né? Vamos dizer assim, bem primordial, vamos dizer, bem mais instintivo, né? Aí depois vem o corpo físico, o corpo material, né? Onde não se tem consciência da emoção, né? Depois o corpo mental, e aí que vem o corpo emocional, tá? Tanto é que quando a gente nasce, né? Nós precisamos ainda ser alimentados, né? Nós choramos, né? Se não tem alguém, a gente não tem controle nenhum sobre o corpo emocional, né? E nós, antes de nascermos, nós somos alimentados na barriga da mãe pelo líquido amniótico, que é a água, tá? Então, essa é uma relação que a gente pode fazer entre a água e o fogo, né? Só que eles estão bem distantes aqui, ó, na sequência zodiacal, né? Então, o fogo, a gente sabe que a água apaga o fogo, né? Ou seja, quando nós se emocionamos demais, né? Tudo é um equilíbrio, pode haver apagar, vamos dizer assim, a nossa fonte que nos deixa espirituoso, né? Tá? Então, vamos lá, vamos trazer aqui para trás, que eu quero mostrar para vocês. Voltando no símbolo de Áries, né? Áries, na astrologia, existe uma frase muito conhecida na astrologia de Áries, que é eu sou, né? É o primeiro signo do zodíaco, né? Que são consciências. A gente chama de consciências. Os signos zodiacais são consciências em que o Sol, né? Ó, o Sol, ele vai passando pelo zodíaco, né? Ou pelas constelações mês a mês. Né? Isso que é o relógio, por isso que tem o relógio, que o Sol é a hora, né? Então ele vai passando ali iluminando cada consciência, né? Ou seja, o que é consciência? É a ciência de alguma coisa, é saber de alguma coisa, correto? Bom, Áries é o primeiro. Então, qual é a consciência que o Sol ilumina em Áries? A consciência da necessidade de botar o pé para frente, de ir para frente, de fazer o primeiro movimento, correto? Por isso ele é o fogo, que existe, o fogo na astrologia representa o espírito, o ser, né? O sou, eu posso, eu expando. Então é muito eu, né? Essa consciência tão maravilhosa de que eu tenho uma identidade única, que ninguém é igual, um espírito que ninguém é igual a mim, né? Tá? E é o fogo. Então, o fogo na astrologia, ele tem 3 signos, né? Que são do fogo, do elemento fogo. Áries, o primeiro, que é o ponto de partida do espírito, né? Por isso a gente nasce em Áries, né? É a manifestação do espírito na carne, né? Depois Leão, que nós vamos ver, que é, vamos dizer assim, um Áries já amadurecido, né? Um Áries que sabe mais quem ele é, tem mais ciência de quem ele é. E lá depois, mais adiante, é Sagitário, que já que ele sabe que ele é, então ele vai crescer, ou seja, ele vai colocar, vamos dizer assim, a sua identidade, o seu diferencial para o mundo. Criativo, porque o fogo na astrologia é o criar. É a minha capacidade que eu tenho de agregar valor à sociedade, né? Eu não estou falando só a sociedade, né? Muita gente. Eu
Eu estou falando a quem está à minha volta, principalmente este ano de 2023. Esse ano de já vinha o 2022 assim, 2023 continua com a importância do aqui à minha volta, entende? Porque nós estamos muito com essa coisa de lá, né? Então, nós e não cuidamos do cá, né? De quem está à nossa volta, de nós, principalmente, né? De cada um. Então, vamos lá. Então, olha a simbologia de Áries, que interessante. Ele tem vários significados, né? O carneiro é uma que eu coloquei até no post chamando para aula, é uma simbologia muito legal, tá? Então, estudem sobre o carneiro, sobre o bicho mesmo, tá? Porque a representação dos signos, de um bicho, por exemplo, de virgem, né, que a gente já falou, o peixes mesmo, significa muito é muito caracterizado por aquele bicho, tá? O Áries é o carneiro, é colocar o chifre, a cabeça, né? Ele briga com a cabeça, briga de cabeça. O que tem na nossa cabeça? Pensamento, né? Ideias, né? Então, vamos pensando sobre isso. Dores de cabeça. Quem tem dores de cabeça, provavelmente, tá, gente? Provavelmente pode estar enfrentando uma briga interna de pensamentos, né? Então, fique bem atento sobre isso. Gente, se vocês quiserem colocando, eu não falei, perguntas aí, tá? Para mim, e se eu puder olhar e responder alguma coisa, eu respondo, para interagindo, ok? Então, vamos lá. Então, Áries representa o nascer de qualquer coisa, tá? Começa o macro e acaba no micro, tá? Então, qualquer nascimento, né? Tudo que tem data, hora e cidade ou local, nós podemos fazer um mapa astral devido ao nascimento. Os começos na astrologia são importantíssimos. Lembrem disso e observem nas suas vidas, que é assim que eu posso ajudar vocês, sem um mapa agora. Como vocês começaram alguma coisa, vai definir o final, tá? O seu nascimento, como o meu, né, define muito os inícios, tá? Os seus inícios em qualquer coisa, tá? Início de relacionamento, que é muito importante para Áries, relacionamento, desafio de Áries, início de um trabalho, tá? Início do dia. Observem os detalhes, porque nos detalhes estão, lembra, isso a gente já aprendeu, nos detalhes estão, no pequeno está o grande, tá? Essa é a sacada da astrologia. Vamos lá, aqui é o nascer do sol, né? Para vocês verem, ó, o solzinho ele tá ainda, não tá muito forte, tá? Nascer do sol fora da Terra, olha que lindo, iluminando, o sol ilumina, traz luz, traz consciência. O que é consciência? Eu estou sabendo, estou enxergando mais as coisas, tudo muda na minha vida. Olha a importância do sol. Todos os meses o sol vai estar iluminando alguma área da sua vida, tá? Algum assunto, né? Esse mês de Áries, o Sol vai estar começando a iluminar, né? Os começos. Tudo vai estar começando, nós vamos estar começando a ter consciência de alguma coisa que nós vamos mais adiante em Leão, quando nós chegarmos em Leão ali, agosto, né? Julho, agosto, nós vamos ter mais consciência disso que nós estamos começando agora a agir,
ou a perceber, tá? Então, daí vai ficar mais fixo, mais claro, mais forte no mês que nós estivermos em Leão. Tudo tem uma lógica, uma consequência na astrologia. As coisas não são soltas. Por isso que há uma programação, um planejamento, tá? Astrologia é o mapa astral, que pode ser o mapa do empreendedor. É muito legal, gente. A gente pode planejar as nossas ações ali de acordo com a nossa natureza. Não existe concorrência pela astrologia, tá? Pelo conhecimento da astrologia empresarial, não existe concorrência. É o meu parecer. Então, vamos lá. Ó, então, está começando a ser iluminado alguma coisa. Você está começando a enxergar na sua vida alguma coisa, tá? Ó, assim como é o pôr do sol fora da Terra, desculpe, o nascer do sol fora da Terra, é o nascer do sol na Terra. Ou seja, tem nascer do sol no macro e no micro, correto? Tem inícios no macro, nascimentos de estrelas, não tem? Tem nascimento do sol aqui, tem nascimento de pessoas, tem nascimento de plantas, tem nascimento de animais. Tá? É a natureza, são leis da natureza. Olha aqui, o nascimento de pessoas, né, que é o bebê. O que vem primeiro? O que o médico está puxando aqui, né? A cabeça. A cabeça é a parte mais importante de Áries, tá? Então, arianos, e quem tem Áries forte no mapa, ascendente, lua, ascendente em Áries, lua em Áries, ou muitos planetas no seu mapa, no signo de Áries, a cabeça é uma parte importantíssima. Vai mostrar muito como a pessoa, vamos dizer assim, trabalha a sua cabeça, né? O que ela, entendeu? Às vezes pode bater muito a cabeça, ser descuidado, ou mais cuidado, ou cuidar muito da cabeça, cuidar muito dos pensamentos, às vezes ter confusões nos pensamentos. Então, tudo isso vai falar sobre o Áries no mapa da pessoa. Lembra que eu falei que não importa você ser ariano ou não, mas você tem Áries na sua vida, porque você nasceu, você tem Áries no seu mapa, tá? Que é a sua história de vida. Então, olha aqui a cabeça. Como é o seu nascimento? Procure saber como foi os seus nascimentos. É muito essencial para Áries. Olha aqui o nascimento do bebê. O que acontece quando o bebê chora? Perdão, eu já respondi. O que acontece? O que acontece no nascimento do bebê? Ele chora, né? Primeira coisa. É muito impactante, né? Quando ele nasce, né? Parece que ele está sofrendo até, né? Porque está um desespero o choro dele. Então, Áries tem muito isso, uma força interna que sai para fora, né? Essas situações arianas, momentos arianos que a gente fala como nascimento na nossa vida, são momentos de luta, são momentos que nós precisamos brigar por alguma coisa, né? Aqui é a briga pela vida, né? Áries, a coisa mais importante para Áries é sobreviver, né? Brigar pelo seu território, pelo seu espaço de ser o que ele é, tá? Não importa se o outro gosta ou não, ele quer ser e ele vai passar por tudo, mas ele não quer nem saber o que ele vai passar, as dificuldades que ele vai ter. Mas ele vem com um ímpeto, isso é todos nós quando nascemos, tá? Só que vai depender de onde está a Áries no nosso mapa astral, tá? A configuração do Áries quando nós estávamos, aspectos, enfim, planetas em Áries,
os aspectos entre os planetas, enfim, nossa configuração do nosso mapa. Mas aonde tem Áries no mapa, a gente pode saber que ali tem briga, tem luta, tem desafios, desafios que para nós vencermos, né? Então, são problemas a ser superados. E ali nós só vamos conseguir vencer com muita determinação, né? Então, ali é uma capacidade de enfiar a cabeça e dizer, eu vou, e por isso o chifre de Áries, né? Por isso que Áries tem o chifre. Todo o signo que tem chifre é teimoso, né? Ou seja, ele é determinado. Então, ele põe a cabeça e ele diz, eu só tiro essa minha cabeça se eu vencer. Ou, muitas vezes, sucumbe, né? Muitas vezes pode sucumbir no sentido de colocar a cabeça sem saber bem aonde está colocando a sua cabeça, tá? Então, vamos lá. Ó, aqui está a cabeça, né? A parte mais importante de Áries. E qual é a busca de Áries? Né? Eu coloquei aqui, eu acho bem legal, né? Para quem conhece um pouco o mapa, conhece um pouco a astrologia, para fazer essa relação com o seu Sol, né? Que é o seu signo. Por quê? Porque na astrologia, deixa eu ir de novo aqui para o mapa, ó, para mandala, né? Zodiacal, mandala astrológica, né? Que não é um mapa de uma pessoa, é uma representação da mandala, tá? Áries aqui, ele está aqui bem certinho, né? Ó, na primeira casa do mapa, a primeira área, né? Por quê? Porque ele pode estar, ó, aqui tem Touro. Nesse mapa aqui, de uma pessoa, representando o que é esse instrumento, o mapa astral na astrologia, tem Touro aqui, né? Então, aqui é um ariano, vamos dizer assim, é uma energia, não um ariano, uma energia de inícios mais calma, né? Não é tão rápida e tão meter a cabeça, é uma energia de inícios que vai mais lenta, né? Mas não menos teimosa. Por quê? Porque, o que eu falei? Touro tem o quê? Ó, opa, tem um chifrinho aqui, tá? Então, ele é teimoso também, ou seja, determinado. Que tudo que a gente pode olhar, né? Todas as coisas na nossa vida de duas formas, né? Exemplo, eu posso falar que a pessoa é assim ou assado, né? Só que os dois têm sinônimos, né? Eu posso falar que ela é teimosa, se eu quiser colocar mais a parte mais pejorativa, né? Ou eu posso falar que ela é determinada, se eu colocar a parte mais positiva dessa teimosia, tá? Então, vamos lá. Nós estávamos falando da mandala astrológica, né? Onde Áries começa tudo, né? Mas qual é o começo, vamos dizer assim, falando para todo mundo aqui, independente de onde está Áries no seu mapa, né? E o que você veio encabeçar, né? Colocar a sua cabeça, né? Para vencer, né? Desafios, né? Que é uma energia de fogo, né? Fogo, vocês já observaram o fogo, como é que é? O fogo, coloquem a mão no fogo. Fiquem com a mão no fogo ali. Vocês sabem para onde o fogo vai? Olha o fogo se movendo. A gente não sabe para onde ele vai. Ele vai para tudo que é lado quando ele está aceso, assim, as labaredas, né? Então, trazendo essa energia de Áries, né? Para aquilo que eu quero falar para vocês aqui, que é na mandala zodiacal, tá? Que é através dos inícios, nós vamos voltar aqui, tá? Eu queria colocar que a maior busca de Áries, tá? Que é do ser eu sou, né? É
a busca do sol, né? Que é da sua vontade, né? O sol na astrologia é a nossa vontade, né? Sol em Áries, Sol em Touro, Sol em Gêmeos, e aí vai até chegar em Peixes. Fala da nossa vontade, né? Isso é o signo, aonde o Sol estava, em que signo no momento do nascimento. Aí você diz, eu nasci taurino, eu nasci geminiano, e assim vai. Então, Áries, dentro dos 12 signos, que são as 12 buscas, né? São chamadas as jornadas do herói, não sei se vocês já ouviram falar. Áries é a busca pela identidade, né? E todos nós buscamos a nossa identidade de uma perspectiva dos outros signos. O que eu quero falar? Exemplo, Sol em Câncer. Qual é a busca? Da identidade. Identidade emocional. Porque Câncer, ele fala do sentir, não é verdade? Então, entenderam como é que eu estou explicando aqui? Para vocês que não têm tanto conhecimento da astrologia, que cada signo do zodíaco é responsável por uma tarefa na nossa vida, né? Eu sei que quem sabe das casas, eu estou fazendo um paralelo com as casas, mas não quero misturar, tá? Porque aqui é só o basicão mesmo, para começar a entender a astrologia. Então, os 12 signos do zodíaco, nós temos 12 tarefas, né? Que são importantes para todos nessa vida, que correspondem a áreas da vida, né? Ou a tempos da nossa vida diferentes, vamos dizer assim também. Áreas, a responsabilidade é primeiro pela nossa identidade. Eu preciso saber quem eu sou para mim continuar a minha vida, para mim fazer qualquer coisa, principalmente para que a pessoa se relacione, né? É um autoconhecimento basicão, né? E quem sabe nessa vida quem é de verdade? Quem sabe quem é? Quem sabe? Quase ninguém sabe quem é. É uma busca só. É a maior busca da nossa vida, tá? Estou falando para terapeutas, para pessoas que se acham que se conhecem muito, que não é bem assim, né? A gente vai descobrindo isso, sei lá eu se não é até o final da vida, né? Eu acredito que seja por várias e várias encarnações, tá? Mas, vamos lá, nós vamos em busca da nossa identidade, a primeira busca. Quem é ariano, com certeza, é essa busca, tá? Se eu posso dizer, a busca da sua identidade. Quem eu sou, tá bom? Se você tem Áries, por exemplo, aqui na área que é de touro, né? Nós vamos falar depois, no próximo mês, que fala sobre o ter, o valor, busca pelo seu valor, por isso dinheiro, né? Você pode estar buscando ter uma busca da sua identidade com relação às posses, ou seja, você busca a sua identidade material, vamos dizer assim, tá? Então, é isso que eu estou explicando aqui de uma forma bem básica, tá bom? Mas vamos lá. Então, Áries, ele quer saber disso, né? Quem é ele? Né? Eu sou. Só que todos nós, dentro da mandala astrológica, e o Sol explica na prática isso, que vai passando mês a mês em cada signo, iluminando cada área da vida e iluminando também, no caso, esse mês, a nossa cabeça, né? E as partes do corpo, de Áries a Peixes, que vai lá nos pés, que a gente já comentou.
também vai fazendo o que com isso? Que é paralelo, tudo isso são sinônimos. Ele vai clareando, vai deixando mais claro para nós cada área da nossa vida e cada parte, colocando energia em cada parte do nosso corpo, e ao mesmo tempo nós vamos tendo mais consciência. Então, a maior busca da nossa vida, tá? Que a mandala astrológica nos ensina, começando com Áries, é a busca da nossa consciência. Consciência, saber quem somos, da nossa identidade, é um basicão, tá? Então, nós vamos buscar aqui em Áries, saber quem somos. Por quê? Na verdade, quando nós chegamos aqui em Leão, nós vamos daí conseguir criar alguma coisa na nossa vida. Porque a gente sabe já em Leão, que é o segundo signo de fogo, que nós somos únicos, né? Áries não sabe, não tem certeza disso, por isso que ele quer provar muito para todo mundo alguma coisa, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele conquista isso, que ele conquista aquilo, né? A gente brinca na astrologia que todo ariano, os arianos vão ficar bravos comigo, tá? Mas é uma explicação só para ficar mais claro, que todo ariano vem querer ser um leonino, tá? Porque o leonino na astrologia representa o rei, né? Ele é o rei, rei da onde? Da sua criação, da sua vida, né? Então, o rei no sentido porque ele já sabe quem ele é. Ele já passou por Áries, né? Então, agora ele pode criar, ele tem a força para criar o que ele quiser na sua vida. Criar a ação, né? Ele tem mais consciência quando ele vai dar um passo. Áries não, Áries vai, né? É esse empurrão que eu estava falando para vocês, que a vida nos dá antes de nós nascermos, né? Esse empurrão da vida, que muitas vezes ela nos traz desafios para nós, situações difíceis, para que a gente vá lá e supere. Isso é Áries na nossa vida, né? Por isso a espada, a representação da espada, da guerra, da luta, né? Para que a gente não fuja, né? Não desista de brigar por nós. Então, a maior coisa mais preciosa que tem é a vida, né? Nós brigarmos pela nossa vida, pela nossa existência, por nós existirmos como pessoa única e diferenciada, para que a gente possa aqui, quando chegar em Leão, lá em julho, final de julho, início de agosto, onde nós vamos ali, metade de agosto, nós vamos conseguir o quê? Nós vamos conseguir criar realmente alguma coisa, ou fixar aquilo que a gente iniciou agora em Áries. Tá legal? Então, vamos só ver o que eu coloquei aqui, né? Sinônimos do que é o Sol na nossa vida. Porque agora, né? Deixa eu só ver como é que está aqui a imagem. Tá, isso é legal. Por quê? Porque agora, em Áries, nós, ou os arianos principalmente, né, que estão com essa força, tudo fazendo aniversário, o Sol está a 1000, né? Então, é o melhor momento do ano para os arianos. Então, tudo que vocês quiserem fazer ou começar, comecem agora, principalmente logo depois do aniversário, onde o Sol vai estar batendo aqui na sua cabeça, né? Aqui na cabeça, no lugar mais importante do seu corpo. Por quê? Porque ali na cabeça precisa de clareza. Não tem muita clareza na cabeça, tá? Pode ter muitas coisas na cabeça que você pode ser levado a fazer, mas você precisa muitas vezes pensar, tá? Porque o ariano ele não pensa muito, ele vai, né? Tudo bem, é para ir, mas ariano mais equilibrado pensa um pouquinho, tá? Dá uma pensadinha, tá bom? Sem deixar de ir, tá? Então vamos lá. O Sol, essa busca do nosso Sol, né? Dentro da mandala zodiacal, opa,
que corresponde também à nossa história de vida, o mapa de vocês, é a busca do sol, né? Todo mundo quer buscar um lugar ao sol, todo mundo quer brilhar, né? Todo mundo quer ser visto, quer aparecer de uma forma ou de outra, tá? É isso. Mas o mais importante que a pessoa quer é ter consciência de quem ela é, para que ela não seja levada, para que ela não seja levada para um lado e para o outro, e não perca a sua independência. Palavra importantíssima, Ariana. Independência, tá? Porque nós somos mamíferos, nascemos dependentes, nós somos dependentes. Nós viemos aprender a ser independentes. A sombra de Áries é a dependência, tá? Seja o que for, de quem for, não estou falando que é de pessoa só, mas o que ele não puder ter consciência para agir, principalmente para começar a agir, né, ter liberdade de começar a agir, ele pode estar sendo desafiado através da sua dependência, tá? Então procurem cuidar muito isso, tá? Aquilo que entra num automatismo e você não pensa. Por isso a cabeça é importante para Áries, tá? Porque precisa pensar. Porque o negócio de ter o ímpeto de agir normalmente é uma coisa mais fácil para ele. Eu estou falando, lembrem, da energia ariana, não do Áries no seu mapa, tá? Mesmo você que é Áries, precisa de um olhar mais aprimorado no seu mapa para detalhar essa energia de vida na sua história, tá? Então, vamos lá. O que representa... Opa, vamos voltar aqui. O que representa o Sol, essa consciência que agora a Áries nós estamos começando a buscar, tá? Por isso, esse ano fala de um assunto que nós vamos ter mais consciência. Principalmente, não é o ano da Lua? A Lua tem vários significados. Umzinho é emoção, consciência das nossas emoções ou do nosso passado. Vamos lá. Função do Sol, eu superior, ou seja, é como se fosse o nosso mestre, né? Uma mente mais superior, uma mente mais desenvolvida. Então, nós vamos buscar isso, tá? Mundo das ideias, vamos buscar ter ideias. As ideias é o que sai, é o que a gente cria, sai de nós, né? Tá? Para que a gente consiga ajudar a nossa volta. Sujeito, né? O Sol é o sujeito, ele não é um objeto, por isso que ele é independente. Sabe aquilo, eu sou o sujeito, você é o objeto ali. Então eu vou fazer o que eu quero com você, né? Então eu preciso ser o sujeito da minha vida. Eu não posso ser um objeto da minha vida que eu vou para lá e para cá. Então isso nós precisamos ter consciência. O masculino é o yang, né? Uma força yang, por isso o fogo. Fogo e ar, pensamento é o ar na astrologia, representado pelos signos de Gêmeos, Libra e Aquário é o pensamento, né? São os relacionamentos, né? Então, representa muito, junto com o signo de fogo, que é o espírito, né? Que são energias que te levam para cima, são energias yang, masculina, independente de você ser homem ou mulher, existe na sua vida. A vontade, né? Então, o Sol é a vontade. Então, Áries, ele quer conquistar a vontade dele, né? Por isso existe as lutas, os desafios, as brigas, né? Leão é uma energia que já está mais assentada, existe uma consciência dentro da mandala astrológica, que nos ensina muito, mandala que não é o mapa de cada um, existe uma consciência já do que a pessoa quer. Quer a vontade dela mesmo, que ela não vá buscar, mas ela já sabe. O futuro, o Sol muito é o nosso futuro, presente e futuro, né?
autonomia, independência, união essencial, tá? União essencial é a essência para que a gente possa se unir a alguma coisa. Nós precisamos saber quem somos para que a gente se una a alguma coisa. Direção, sentido, por isso o signo no nosso mapa, ele mostra nossa direção, para onde a gente vai, né? O que sempre está ali à nossa volta, o que a gente sempre está ali, está sendo o centro ali da nossa vida, tá? E o gênio, atitude ativa na formação, ou seja, o gênio é aquele que, como eu falei, é aquela pessoa que vai agregar algo na sociedade, né? Ela vai fazer algo ali, né? Ela vai influenciar a sociedade, né? Ela não vai ser só um objeto, ela vai ser um sujeito, ela vai criar algo, né? Ou à volta, né? Dentro do seu mundo mais em torno, né? Ou mais lá dentro de um âmbito mais macro social, tá bom? Respirando, olha que eu falei aqui para vocês e pouco respirei. E o Sol não, Áries na astrologia, né? Se a gente for ver lá atrás, aqui, né? Logo no nascimento, ele representa muito nossa primeira respiração, né? É aquele inspirar que daí nós inspiramos. Lembra que eu falei para vocês? Eu falei ou foi na aula de respiração, tá? Mas eu já falei sobre a primeira inspiração que nós damos quando a gente nasce, que significa a nossa independência, é muito significativo para Áries, Áries isso, a primeira. Nós estamos inspirando o nosso Sol, né, quando a gente nasce, né, porque o Sol estava naquele signo, né, do zodíaco, que é tão importante para as nossas vidas e nos fala sobre a nossa direção de vida, sobre o sentido da nossa vida e aquele assunto que vai estar sempre em volta ali de nós, para que a gente enxergue. Quando nós falamos de Sol, signos de fogo, nós estamos falando de enxergar, tá? Finalizando aqui o nosso encontro, eu gostaria de convidar você, né, para que você procure enxergar mais a sua volta. Não enxergar somente o que outra pessoa está fazendo, sabe aquele enxergar, só enxergar? Não, é observar, né? Observar muito quem está à sua volta, mais perto de você, né? Por que eu estou falando isso? Tem a ver com Áries? Claro que tem a ver com Áries, porque nós vamos continuar essa aula de Áries. Nós vamos ter uma segunda aula de Áries na próxima quarta-feira, eu já convido vocês, no mesmo horário, 19h30, quarta-feira, à noite, pelo YouTube. Por que tem a ver isso? Olhar para o outro. Isso é um desafio para Áries, porque Áries olha mais para si, veio olhar para si. Só que só olhando para si, Áries não vai se descobrir. Até rimou, né? Áries vai se descobrir quando começa a olhar para o outro. Porque daí ele vai se enxergar no outro. Tá? Por isso, aqui, ó, dentro da mandala astrológica, Áries faz oposição a Libra. O signo dos relacionamentos, o signo do equilíbrio, né? Sou eu sou. Nós não crescemos, nós não expandimos, nós não nos desenvolvemos e o sol não sobe. Quer dizer, o fogo não sobe, né? Então, o eu aqui, ele precisa se relacionar. Relacionamento
para Áries é super importante, mesmo que possa dar bastante incômodo, tá? Ser bem desafiante, até porque ele não consegue enxergar muito o outro, porque ele só olha ele, né? A tendência, ele veio fazer isso, né? Então, só que ele, com o tempo, né, com a consciência, ele vai descobrindo que o outro fala muito sobre ele. O outro mostra muito uma parte dele que ele esconde, que ele guarda, que ele não mostra, né? Mas que ele queria muito se complementar, né? Então, que ele queria muito ter mais consciência sobre isso, saber mais sobre aquilo que o outro está ali mostrando, tá? Então, isso é um convite, esse outro assunto que eu estou falando para vocês, que é dessa oposição, mas que complementa Áries e que deixa ele muito feliz, né? Porque ele só consegue ser ele se tem o outro, senão ele não sabe quem ele é, né? O outro é a grande busca de Áries para saber quem ele é, né? A busca do quê, né? A busca, ó, da identidade individual dele, né? Ele só vai ter identidade, olha que louco isso, né, gente? Se ele estiver se relacionando, né? E geralmente, pela lei da natureza, né, ele vai se relacionar com a sua posição. Se ele tem X, o outro vai ter Y, né? Que é só parte que complementa ele, né? Não vai se relacionar com alguém que vai mostrar ali, né, aquilo que ele já é, que ele já tem, aquele ímpeto, aquela coragem, né? Então, aquele instinto, aquela coisa de não pensar, vai se relacionar com uma pessoa que pensa, né? Que pode ter um certo, não ir assim de primeira, né? Que aparentemente pode se interpretar como medo, alguma coisa assim, tá? Mas isso é assunto para a nossa outra aula, tá? Eu queria, então, finalizar com essa imagem aqui, que eu acho bem legal do nascimento de Áries, né? E com uma pergunta, opa, vamos botar para lá, bem importante que eu coloquei aqui para vocês pensarem sobre isso, tá? Porque vocês têm Áries no mapa e existe alguma coisa que vocês vieram encabeçar nas suas vidas, tá? Aquilo que te desafia, sabe? Porque Áries é assim, né? Áries funciona muito quando tu diz assim, duvido que tu consiga aquilo ali. Ah, duvido, não vai conseguir, não. Tu tá dizendo que não quer ir, tu não vai conseguir. Desafia um Áries assim. Aí que ele diz que ele vai. Ele pode até não falar nada, mas ele vai. Então, ele se movimenta na vida através de desafios. Não é passando a mãozinha na cabeça, tá? Apesar que ele gosta de um aconchego na cabeça, né? Adora botar a cabeça no travesseiro, ser acariciado. Ele olha, estudem sobre o carneiro. Mas ele se movimenta através dos desafios. Então, na verdade, prestem atenção nas suas vidas, o que precisa de desafios para você se movimentar, tá? Um beijo, não se esqueçam de ativar o sininho, tá? Quem já está inscrito no meu canal, ou quem não está, se inscrevam e ativem o sininho para receber sempre novos vídeos, novidades, enfim. E tem lá no Instagram, né, o Marketing da Alma, para quem não me segue. E vamos lá que a gente vai continuando ampliando a nossa consciência, né, para saber mais quem nós somos, para nos libertar, né, das dependências e também dessas previsões que a gente... É muito legal as previsões da astrologia, mas essas previsões, às vezes, nos limitam um pouco, né, gente? É legal a gente procurar saber, mas
a gente primeiro precisa se conhecer, porque daí a gente naturalmente vai saber para onde a gente vai ter consciência e liberdade de tomar nossas próprias decisões, tá bom? Um beijo, até a próxima aula e tenha uma ótima semana para vocês. Uma semana com toda a força ariana para colocar para fora tudo aquilo que você quer, mas lembrem dos desafios que Áries traz, que podem ser um pouco de aquela irritação, aquela coisa para brigar, né? Então cuidem para não colocar os pés pelas mãos, né? E trabalhar a paciência para não agir e não ter o ímpeto da ação quando você não quer, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima.